dessas escolas, como é que funciona? Funciona de primeira a quarta série, com alunos de diferentes idades, né? Apenas num único espaço, muitas vezes com um único quadro negro, giz. Esse é o instrumento de trabalho. Esse quadro ele é dividido com giz em 4 partes, e geralmente a metodologia que o professor utiliza é escrever os conteúdos, né? É escrever a matéria do aluno de uma série, depois ele termina, escreve de outra, então os alunos eles se revezam. Por exemplo, primeira série, o primeiro conteúdo, primeira série, o segundo conteúdo, segunda série, terceiro conteúdo, quarta, né, e assim sucessivamente. Os alunos vão no quadro, ele não apaga, né, para poder explicar. Ele escreve e diz, olha, esse assunto é seu, esse assunto aqui é da turma, né, e as crianças todas reunidas visualizam isso e copiam, né, essa matéria. E alguns professores possuem na sala 2 quadros, de um lado e de outro. Nós observamos durante a pesquisa, inclusive, a arrumação da cadeira das crianças, tipo, uma de costa para outra, né? De um lado eram 2 séries, de outro lado mais 2 séries. Enquanto isso, também no intervalo, a professora tinha que sair para fazer a merenda. Cada porto que a gente parava, as crianças traziam merenda. Que merendas são essas, né? Camapu, manga, né? Inajá, né? Dentro do barco havia essa troca, né? Eles trocavam fruta um com o outro, né? Eu perguntei, por que? Não, porque a gente não tomou café, tio. Traz essas frutas interessantes. E a troca entre eles, as frutas ali, né? Até chegar na escola, né? E vão merendar lá para as 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, para pensar, te acordar 4 horas da manhã, não tomar café, né? E o que alimenta eles, né, são essas frutas. Também uma das realidades das escolas multisseriadas, elas estão nas comunidades, as comunidades são distantes uma das outras, elas estão nas comunidades, a diferença dela, ela está próxima das famílias, ela está próxima dos alunos. E na pesquisa, segundo o professor de uma escola, Alaide Dias, que nos relatou a experiência, que a forma como ele trabalha é estar mesmo junto com a comunidade. Então, quando ele foi convidado para ir para a escola, ele chamou a comunidade e perguntou como que a comunidade queria que ele trabalhasse. Então, uma comunidade onde as pessoas não tiveram oportunidade, muito acesso à educação, e o pouco que tiveram recordam a antiga educação tradicional. Dizer que aquela educação era boa, aquela educação que ensinava a ler e a matemática, principalmente. Então, a orientação que a família dava para o professor é que, na escola multisseriada, devia ter a semana o dia da leitura, né? O dia da matemática, para ser cobrado a matemática, para ser cobrada a leitura, e que eles achavam que isso era importante. Os pais disseram para o professor. Então, o professor usa suas metodologias e tudo mais, e mantém a experiência da leitura nessa escola, especificamente a Alaide Dias. Esse processo todo foi que leva justamente o quê? A nucleação dessas escolas multisseriadas, porque se prioriza investimentos até mesmo nessa escola multisseriada, onde essas escolas pequenas das comunidades, elas são extintas, elas acabam, e aí geralmente vai para um polo, e aí a necessidade de se colocar o transporte escolar. Mesmo nas escolas multisseriadas, pela distância das famílias, já existe a necessidade do transporte escolar. Não estão tão próximos. Na escola nucleada, essa distância ela aumenta. Então, o que se faz? Acaba com a escola multisseriada, implanta a escola nucleada e possibilita o transporte escolar. Aí aumenta o tempo do aluno entre a casa e a escola, e a escola e a casa.
Se tira o aluno próximo da família, Da comunidade. Ou seja, da escola multisseriada. Da escola multisseriada. Para deslocá-lo para a escola nucleada. Aí tem vários problemas, né, envolvendo a questão da distância da comunidade à escola nucleada, o tempo que leva, por exemplo, desde 4 horas da manhã, né, ao acompanhamento dessa criança, né? E um exemplo, se sai 4 horas da manhã, a primeira vai chegar 2 horas da tarde, que a primeira que foi apanhada é a última a chegar na sua casa. Eduardo, Oscar e eu, nós acompanhamos um dia a dia, desde o momento que o barqueiro, como chamamos a pessoa que é responsável do transporte escolar, nós saímos junto com o barqueiro do porto da escola. A primeira parada são 5h30 da manhã, é o primeiro ponto, né, de embarcar com os alunos para a escola. Nós não tínhamos iluminação, nós não tínhamos apenas uma lanterna, que é a lanterna que o barqueiro usava. E no momento quando nós chegamos na residência, a família já estava acordada e as crianças já estavam arrumadas, né? Então nós entramos na casa, conversamos com a família, à luz de lamparina, a óleo diesel, né? Então as crianças já estavam arrumadas e nós conversamos com os pais, quando nos relataram que em algum momento os filhos têm preguiça. Na verdade que não tem preguiça. Para nós que somos adultos, e aí acordar 4 horas da manhã para a gente acompanhar o transporte escolar, já é cansativo, foi cansativo, né? Sem o conforto, um barco que não era apropriado para transportar, para ser transporte escolar. E na residência, as crianças que embarcaram tinham de 10, 13 anos nessa primeira residência. Já é claro, ainda é possível ver a lua. Nós acabamos de sair do segundo porto, onde nós embarcamos mais 2 crianças, uma de 8 anos de idade, a outra criança não soube informar o nome, provavelmente deve ter 6 ou 7 anos. Esse é o rio Santa Isabel, afluente do rio Guajará. Você observou também que algumas crianças sentavam na frente por ter dificuldade na escuta. Eu conversava com o professor, não, então, porque ele reclama, ele não escuta, a gente começa a falar aqui na frente e a gente tem que gritar às vezes para esse aluno escutar. Então, qual foi a intenção? Traz ele para frente. Mas a escola nucleada, a distância são 3 horas, 4 horas. E às vezes a escola multisseriada, por ser dentro da comunidade, às vezes ele não precisa do barco, do motor. Ele pega a canoinha, vem de canoa com o pai vai deixar ele na escola, né? Não precisa o barqueiro ir nessa comunidade. Então, dentro desses vários relatos, né, as crianças falam isso, né? Sinto muita dor de cabeça. Por que tu acha que é a dor de cabeça, Vanessa? Que é a zoada do barco. É? Você gosta de estudar na escola nucleada ou na escola multisseriada? Aqui, na escola da comunidade? Aqui. Por quê? Porque não sinto muita zoada. Aqui a gente aprende melhor. Como é teu nome? Jefferson. Jefferson. Por que aqui aprende melhor? Porque eu não tô zoada lá. Aí aqui eu já aprendi. Aí o que é que acontece? Tem menina aqui que está com 8 anos, está na primeira série, né? Na segunda série porque não tem condição de evoluir mais, por causa que é muito longe. E aí não tem condição de ir todo dia. E aí está vendo essa dificuldade. E tem essas criancinhas assim, olha, que vão no barco, dessa idade, daquela idade, dormindo, dessa idade lá, em vez deles evoluírem o ensino, diminuiu, baixou, entendeu? Desaprenderam, chega em casa e não sabe, mostra o caderno, tem que ver no caderno o que é que eles fizeram, tem que mostrar assim, ó.
Você fez isso? Foi, porque já esqueceu. No barco esqueceu. No caminho da escola, que a gente vem para cá, esqueceu o assunto que o professor passou. Então, a minha filha atrasou. Ela está na segunda série, ela tem 9 anos, ela está na terceira série, não conseguiu. Ela não ia todo dia. E a nucleação para vocês, que são pais, mães, o que vocês acham, o que vocês percebem do funcionamento da nucleação? Na verdade, para as pessoas, os meninos que estão maiorzinhos, os adultos já de 15 anos acima, eles não sentem muito, mas tem uns que desistiram porque dói a cabeça devido à zoada do barco. Tem uns que tem problema mesmo, aí fica aquela zoada assim, aí prejudica. A minha filha tem 9 anos ali, a Vanusa, ela ficou um pouco surda do ouvido, ela tem dificuldade, agora tem que falar 2 vezes para ela entender. Eles ficam a maior parte no barco, né? E vem de lá e a zoada, mamãe, eu tô com dor de cabeça. E tem o caso da senhora ali, da dona Lídia, que a filha dela desistiu. Da 5ª série ela não foi mais, que ela disse que ela não aguentava ir no barco, porque doía muito a cabeça dela. E qual é a nossa realidade do Marajó? A nossa realidade, que quem dita um pouco o horário é a maré. Então, se a maré estiver boa, dá tempo de ir um pouquinho mais tarde, mas se a maré estiver contra, tem que chegar mais cedo. Então, tem que acompanhar essa dinâmica local, né, que é da natureza, essa questão natural mesmo, que é natural da Amazônia. E a família já sabe que o barqueiro vai chegar às 5 horas ou 5h30. Então, 5 horas, o barco encostou, as crianças têm que estar no trapicho para embarcar e o barqueiro segue. Não dá tempo de esperar 10 minutos para a criança. Isso que nos chamou muita atenção, a gente acompanhava o primeiro porto, foram 2 crianças, então foram passando. Segundo porto, 5 crianças, terceiro porto, 8 crianças, quarto porto, mais. Resumindo, foram um total de 38 crianças, né, que num barco só, que passamos nesses 6 portos. E nós tivemos problema durante a viagem, que próximo à escola o motor parou, deu problema no motor e o barqueiro disse que isso é comum, que pode acontecer durante a viagem, a gente sabe, é máquina, né? E o barco ficou? E o barco ficou, nós ficamos mais ou menos 15 minutos no rio e depois disso o barqueiro foi lá, conseguiu funcionar e chegamos atrasados na escola, que era para termos chegado às 7h30, chegamos às 8 horas. E as crianças, a gente podia perceber elas muito incomodadas, né, Bárbara? Muito... A questão do barulho. O calor dentro do barco, né? E interessante que, se não me engano, foi no segundo porto, subiu um adolescente, acho que uma faixa de 14, 15 anos, que ajudou o barqueiro a fazer funcionar o motor do barco. E aquilo a gente ficou olhando, é comum, isso não é. O aluno passou a ser o ajudante naturalmente do barqueiro, né? Então ele já entrou, automaticamente já assumiu a função de auxiliar, digamos assim, do barqueiro, até mesmo porque o barco já estava muito cheio. O senhor que era responsável tinha que ir por cima da tolda do barco, por entrar pela janela para funcionar. Então o aluno, nesse caso, né, já ajudou o barqueiro. Então é esse processo. E relacionado ao transporte escolar. Nessa escola especificamente, Escola São Luís, é uma das localidades do município onde, segundo a direção da escola, segundo a própria secretaria na época, tem dificuldade, as pessoas, esses barcos, como que é feito esse transporte escolar? Como que é? São barcos que são alugados dos comunitários e são colocados à disposição do transporte escolar. Então, cada comunidade vai lá, oferece seu barco, há todo o processo lá de contratação, né, dos serviços do barco. E assim, tem comunidades onde as pessoas têm melhores condições, já conseguem ter um pouco melhores condições. Então, tem barcos mais estruturados. Então, tem algumas escolas que a gente também pode perceber o transporte escolar já em estruturas mais adequadas, né? Os barcos maiores, confortáveis, mas em outras, pela própria realidade do município, da comunidade, não se tinha barco para alugar.
Então, na época, quando nós questionávamos a segurança e o transporte, e aí a diretora colocou assim, a dificuldade que era, inclusive, de fazer a contratação desse barco. O que você acha do barqueiro levar seu filho? Eu confio plenamente, professor. Que ele sai daqui 5 horas, né? O barqueiro é da comunidade. Né? Então é escolhido uma pessoa. Conhece os rios, né? Conhece todos os rios, a comunidade, a localidade. Tem essa confiança, né? Por outro lado, os próprios barqueiros, no diálogo com eles, na conversa com eles mesmos relataram que não se sentem preparados de lidar com as crianças, que eles necessitariam de capacitação, de orientação, porque tem situações que eles não sabem lidar. No momento da pesquisa, conversando com o diretor de transporte, ele nos informou o valor que a Prefeitura de Curralinho tinha que arcar para poder dar conta do transporte escolar e o valor que o governo federal passava para o município. Então esse valor não era suficiente. Então o município, lógico, tinha que entrar com sua contrapartida, mas essa contrapartida é muito alta, muito grande para o município como Curralinho, né? Esse transporte escolar, ele é muito caro, a manutenção dele, mesmo muito caro para o município, mesmo nas falas dos barqueiros, esse salário que eles recebem seja muito pouco. Pela responsabilidade. Pela responsabilidade que eles têm, porque é contratado o serviço do barco, é contratado o barco. O barqueiro, que é a pessoa que é responsável, é a parte, então ele já se responsabiliza por conta própria. Então seriam, digamos assim, 2 contratações. O monitor do barco, que nesse barco, a sugestão, que enquanto pesquisador a gente observava da necessidade mínima, o barqueiro responsável lá do funcionamento, tudo, e um monitor para acompanhar ali todo o processo. As diretrizes operacionais da educação do campo complementares, definidas, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2008, elas são claras em dizer que o lugar da escola, especialmente quando ela atende crianças pequenas, adolescentes, jovens, é na própria comunidade. E há um conjunto de regras que deveriam ser estabelecidas para a oferta do transporte escolar e da nucleação que nem sempre são obedecidas. Segundo a Secretaria de Educação, no momento da nucleação, a intenção não era nuclear, né? A intenção da Secretaria, todas as escolas, mas era construir as escolas polos para que possibilitasse o acesso do ensino fundamental de 5ª e 8ª série. Aqueles que estavam concluídos a 4ª série na escola multisseriada pudessem ter acesso às séries posteriores. No entanto, com a construção das escolas multisseriadas, também o que aconteceu? Aconteceu também uma pressão da própria comunidade, porque vendo a escola nucleada, já estruturada, com prédio, com sala, um professor por sala, com a estrutura, e aí eu também vou querer para o meu filho melhores condições. Na pergunta até para os pais, eles respondem que a qualidade da educação melhorou sim, mas ele está se referindo à qualidade do prédio, ele está se referindo a que a professora agora na escola nucleada, ela é uma professora para cada série, está dividido por sala, então é o que os pais conseguem perceber, né, de qualidade. O transporte escolar, que antes não existia e hoje o governo paga, né, pro filho, então ele consegue perceber, dizer essa melhoria, esse avanço da educação e tudo mais. E para a escola multisseriada, o que a gente assim, precisa melhorar, não somente as questões estruturais, que isso seria urgente, estruturar essas escolas, né, mas principalmente também a sua organização curricular, a sua forma, a metodologia utilizada dentro da sala de aula, né? Esse professor não necessariamente ele precisaria estar dividindo esse quadro
em 2, 3, 4 partes, né, poderia estar aproveitando aquele potencial ali. Mas de que forma? Falta também capacitação para esses profissionais, de como lidar. Faltam as ferramentas pedagógicas para ele. Quer dizer, de certa forma, levar a mesma estrutura das escolas nucleadas para as escolas multisseriadas. Seriam as estruturações, né? Isso. O prédio, o banheiro, a água, a energia, tudo que uma escola deve ter. O espaço de recreação. E também o professor, por ele ser dessa escola multisseriada, muitas vezes o número não é tão grande desses alunos. Tem escola que tem 15, 20 alunos. Ele não tem, digamos assim, o direito de ter o auxiliar, o servente, para trabalhar lá naquela escola multisseriada. E por isso ele acaba assumindo várias funções. Essa escola, a Laís de Dias, especificamente, ela resistiu ao processo de nucleação. Os pais se reuniram e disseram que queriam que a escola permanecesse no local. Essa escola ela fica localizada no Rio Piriá, né, no afluente chamado Rio Crajuru, a escola Laís de Dias. E essa escola que a gente usa como referência, que o professor tem a relação muito próxima com a comunidade, né? E consegue desenvolver isso. A comunidade lutou, brigou para que ela permanecesse lá na comunidade. No momento houve inclusive parceria da comunidade com a Secretaria de Educação, que foi de reformar a escola para que ela pudesse permanecer lá. Isso, interessante que no dia dessa visita fomos, conversamos com o professor, conversamos com os alunos e de repente, né, as canoas chegando, né? O que era isso? Era os pais das crianças, né, para conversar com a gente, né? Porque alguns alunos saíram e falaram: olha, tem um professor lá de Belém, tem um professor aqui, queria conversar, vamos conhecer esses professores, né? Então foram. E interessante que nesse momento a gente fez uma reunião com todos os professores, um bate-papo informal. Devido a essa proximidade, devido a essa proximidade da comunidade e a nossa presença lá na escola, chegamos assim cedinho, o dia estava amanhecendo ainda. O professor, que esse espaço da escola nucleada, ele serve como residência para o professor durante a noite, ele e sua família. O professor, a esposa e os 2 filhos. Serve de residência para eles. Então nós chegamos cedinho. Então quando ele ainda estava tomando banho, se arrumando para iniciar as atividades, né? E a gente dando bom dia, acordando, despertando ainda, e ele já estava em atividade. Enquanto isso, o barco do transporte escolar dessa escola já estava chegando. Então foi uma escola que nós não marcamos para ir lá. Então nós chegamos no momento de atividade do professor. E aí, nós acompanhamos o início das atividades do professor, e como o grupo de pesquisa tinha uma parceria proposta com a secretaria de trabalhar a formação desses professores também, e uma das nossas formas de intervenção era vivenciar a prática e também possibilitar um momento de aprendizagem com as crianças. Então, nesse momento, a gente também acompanhou primeiro a prática do professor, depois nós realizamos atividades pedagógicas com os alunos, né, sobre educação, inclusive educação e saúde. Quando a aula terminou, os alunos foram e disseram para os pais. Tinha professores da Universidade de Belém que estavam lá. Então foi assim, questão de meia hora, as famílias começaram a chegar. E uma das famílias, um dos alunos veio junto também. E a mãe disse assim: ele não se contentou enquanto eu não viesse aqui para saber o que vocês estavam fazendo. E nesse momento, assim, já aconteceu uma reunião com os pais sem que tivesse planejado. Mas devido à proximidade da escola, ali todo mundo sabia que estávamos lá, eles foram chegando e assim aconteceu uma reunião, a gente conversou, perguntou da importância, quando eles nos relataram que a escola ainda estava lá, que inclusive essa escola viveu uma experiência com o secretário de Educação. Quando foi para iniciar o processo de extinção dessa escola, e eles disseram que eles não queriam que a escola saísse de lá, eles fizeram um acordo com o secretário, que deixasse a escola funcionando e que
parte iriam matricular os alunos na escola nucleada e parte ia ficar na escola multisseriada. E que no final do ano eles queriam uma avaliação entre os alunos da escola multisseriada e os alunos da escola nucleada. E no próprio relato do secretário na época para nós, ele vivenciou essa experiência, que qual foi a atividade? Sugerida pelos próprios pais, não foi a secretaria, não foi o professor, foram os pais que elegeram lá 2 crianças da comunidade e colocaram perante o secretário, os vereadores e a